A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo, vendo este vídeo. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o evangelista Elias Santos, para mais uma meditação na inerrante Palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. Então nós vamos ver na palavra de Deus que Deus ele atenta muito para nossas obras. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia vai nos dizer: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não é por obras, ela é por intermédio da fé. É a fé que está lá no capítulo 10 de Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, este fato de ouvir a palavra e deixar a palavra de Deus entrar em nosso coração, ela vai gerar fé. E agora a fé, ela vai gerar obras para Deus. Então a salvação não é por obras, a salvação é por fé. O apóstolo Tiago disse que o corpo sem o espírito está morto. Assim também a fé sem obras é morta em si mesma. E o apóstolo Tiago disse: como alguém dirá, eu tenho a fé? E ele diria: então me mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então as obras do cristão, ela acompanha a fé. Ela acompanha a fé. Ela anda junto com a fé. Não é medida de salvação, mas ela acompanha a fé. É uma característica do salvo. E se nós olharmos, algo que me chamou atenção nessa pandemia que nós estamos aí, o mundo inteiro está agitado, alvoroçado com essa pandemia. E eu vejo que a pandemia, ela trouxe alguns benefícios. Por exemplo, nós vemos, parece até engraçado, mas são realidades que o próprio Deus ele está permitindo que nós vimos. Porque tem pessoas que antes deste isolamento, antes desses decretos de distanciamento um do outro, por exemplo, hoje, num culto, numa reunião, é expressamente proibido o contato, né? É a paz do Senhor de longe, né? Não tem mais aquele abraço, não tem mais aquele aperto de mão, todos com máscaras. Mas nós vamos ver, irmãos, que antes disso tudo, tem crente, irmãos, que a gente ia abraçar o crente, parecia um poste de concreto. Tem crentes que pegavam na mão, na pontinha dos dedos, como que estivesse com nojo de pegar na mão do seu irmão. Tem crente que abraçar o seu irmão nem pensar, era só aquele tapinha nas costas, como uma unha de tamanduá. E agora eu vejo que esses crentes, para eles não mudou nada, porque eles não gostavam de dar um abraço no irmão. Eles podiam ver o irmão sofrendo, ele vinha dar um tapinha nas costas e para o Senhor com hipocrisia. E ir embora, né? Nunca tiveram alguns crentes, nunca tiveram aquele afeto verdadeiro, aquele amor que está lá em Romanos 12:9, que diz que o amor seja não fingido. Eles nunca tiveram isso, eles eram um poste de concreto. Eles não tinham prazer em pegar na mão do irmão e dizer, olhando no olho, sem hipocrisia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí tem muitos crentes, até não que isso vai levar para o inferno, não é isso.
Mas tem muito crente que só levantava a mãozinha, a paz, né? Mas qual é paz? Jesus falou bem claro: a minha paz eu vos deixo, é a paz do Senhor, é a paz de Jesus Cristo. Ele disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, a minha paz eu vos dou. Mas esse fato dele dizer eu dou a minha paz, tem crentes que parece que tem vergonha do Senhor, né? Principalmente quando está em público, no meio de pessoas ímpias. Na igreja para o Senhor e faz todo aquela cena, mas no meio dos outros só levanta a mãozinha de longe. Paz. Quando mal mexe a boca, que nem a palavra paz não sai. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando para mostrar os benefícios que o coronavírus está trazendo para a igreja, né? Tem muitos crentes, eu acredito que tem muitos crentes que estão sentindo saudade de chegar num culto e dar um abraço no irmão, né? Deus está permitindo isso aí. Deus está permitindo. Quantos crentes que iam lá e até davam um abraço no irmão, a falso, fingido. E quantos crentes que queriam receber um abraço e nunca recebiam. Para esses também não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Mas estes, né? Estes que sempre quiseram ter um abraço, ter uma palavra amiga, né? Eles vão ter da mesma forma, da parte daqueles que têm Deus nos seus corações, né? E caso contrário, o próprio Deus se encarrega de fazer isso, né? Porque Deus não nos abandona. Mas isto é uma meditação que eu trouxe nessa oportunidade para os irmãos. A fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago disse: tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Tem crente que crê, mas não estremece. Não teme a Deus, né? Não teme. Não teme. A gente vê e a gente presencia. A gente já presenciou muitas coisas que evidenciam de maneira muito explícita crentes que não temem a Deus. Crentes que não temem a Deus. Eu me lembro de um homem um grande pregador americano que já partiu dessa terra, chamado Leonard Ravenhill, onde a história diz que um dia ele chegou na casa de um pastor amigo dele, e ele era muito de casa, ele era muito chegado, muito de casa. Então ele chegou, entrou na porta dos fundos, chegou lá, a esposa do pastor, estava cozinhando, fazendo seus afazeres. Ele chegou na porta e perguntou: e o pastor fulano? Aí ela disse: o pastor está ali para dentro, ali na sala, eu acho. Pode passar ali, pastor Leonardo. Aí ele vai passando o corredor. Quando ele passa o corredor e que ele entra na sala, ele viu que esse pastor amigo dele estava de joelhos orando. O que ele fez? Ele, bem em silêncio, ele saiu caminhando de costas, bem devagar, até a porta da saída da casa. A irmã perguntou ao pastor Leonardo Ravenhill o que houve, que o senhor veio caminhando de costas lentamente. E ele disse assim: eu não posso virar as costas para a excelência. Ele queria dizer o seguinte: o importante, o que se deve, esta reverência toda, não é o pastor que estava de joelhos, mas era aquele que estava ali ouvindo aquele pastor que estava de joelhos falando com ele. Era a majestade de Deus que estava ali com aquele pastor. Momento sagrado de oração. Hoje a gente vê as orações, irmãos, nos templos, é uma algazarra. Não tem aquela reverência, não vamos orar, não. Na hora da oração afinando instrumentos, caminhando para um lado, caminhando para o outro, mascando chiclete, indo para o banheiro, falando no telefone, algazarra, falando coisas seculares, e olha para o lado os crentes orando, e a pessoa não tem temor, a pessoa não teme a Deus. Estão perdendo para os demônios, a fé sem obras é morta.
A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Sejam poucas as tuas palavras, porque tu és homem e está na terra. Deus é Deus, Ele está nos céus. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Que coisa terrível, né? Nós estamos perdendo este conceito de Deus. A Bíblia diz que a igreja primitiva diz claramente no livro de Atos: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E como consequência disso, o que acontecia? O que acontecia na igreja primitiva? Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de salvar-se. Nós estamos mas muito longe deste modelo de igreja chamado igreja primitiva. Eu fico até questionando e pensando que na hora do arrebatamento como vai ser. Esses crentes aí que levam Deus com a barriga, empurrando com a barriga. Que levam a obra de Deus sem temor nenhum. Parece que estão dentro da sua própria casa, só falta deitar num sofá, botar os pés para cima e pedir a mulher, traz o prato de pipoca para mim. Só falta isso. Eles estão humanizando Deus. Eles veem Deus como uma personagem fictícia. Eles veem Deus como alguém aleatório que está ali por estar, porque ninguém mandou ele vir, ninguém mandou ele estar aqui. Não. Nós temos que pensar o contrário. Deus é santo e exige santidade. A fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto. Aí você pode dizer, mas o que tem a ver com esta palavra, fé sem obras é morta, o que o Senhor está dizendo? O que o irmão está dizendo? Obras. Jesus falou bem claro que aquele que está na luz, ele vem para a luz. Ele não tem medo de ser reprovado como aqueles que aborrecem a luz. Eles vêm para a luz porque as suas obras são feitas em Deus, então eles não se importam que essas obras sejam manifestas. Eles têm obras feitas em Deus. A fé sem obras é morta. Não adianta eu professar a fé em Deus, dizer que eu creio em Deus, porque isso aí para Deus não é nada, porque até os demônios creem que há um só Deus e estremecem diante dele. Nós temos que crer que há um só Deus e temê-lo, não ter medo dele, temer a ele, temor, reverência, vermos ele como Deus. Deus seja louvado. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus.